Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui lendo alguns versículos com os irmãos. Eu gostaria já, de antemão, já pedir vocês que abram as suas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluias. Livro de Atos dos Apóstolos, quantos acharam? Amém. Fácil de achar, né, irmãos? Eu quero externar a Deus aqui essa gratidão ao Senhor por estar aqui mais uma vez, por essa oportunidade, ao pastor e a toda a igreja. Nós temos aqui buscado alguma coisa, né, para passar para os irmãos, e todo pregador fica: Senhor, confirma essa palavra, não é? Aqui não fica só no desejo de quem prega de falar alguma coisa, mas pede que durante o culto Deus confirme. E o louvor veio falando aqui a respeito da vinda do Senhor. Depois o irmão Fábio quase pregou minha mensagem, mas vou só inteirar o que falou aqui. Mas eu quero falar a respeito da maior esperança da igreja, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós viemos, treinar aqui em louvores, porque no céu estaremos entoando ao Senhor louvores. É para isso que viemos na casa do Senhor, para que nós possamos comungar na mesma fé e na mesma esperança, e saber que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua amada e poderosa igreja, na qual Ele concedeu poder e graça para ser testemunha dele aqui nessa terra. E diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim: mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles ainda com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo quando viste partir. Pode se assentar, por favor, senhor. Eu digo aqui que a maior esperança da igreja é a vinda de Jesus. Embora nos tempos odiernos em que nós estamos vivendo, a mensagem para muitos pregadores e em muitas igrejas, as mensagens são de prosperidade. A mensagem é que Deus quer te ver bem aqui na terra, que você seja muito rico, tenha uma casa própria, um carro do ano, ou quem sabe até um importado. Quem sabe você possa comprar até um iate. Essa é a classificação de uma igreja próspera e abençoada. Quem sabe as mensagens que têm sido trocadas e muitas vezes ludibriado muito crente, é que Deus quer que você tenha sempre saúde, é que você sempre uma pessoa sempre saudável, é que Deus te abençoe sempre no seu casamento, é porque afinal Deus quer te ver você emocionalmente sempre bem, fisicamente sempre bem, financeiramente sempre bem. Mas pela palavra de Deus, meus irmãos, essa não é a prioridade da igreja e dos ensinamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. A maior e melhor mensagem que alguém possa pregar é dizer para mim e para você que nós não possamos criar raízes nessa terra, porque um dia a trombeta vai tocar, Jesus vai vir, e todo aquele que amar a sua vinda não vai mais ter o seu endereço aqui nessa terra, mas vai subir para morar com o Senhor Jesus na eternidade.
É a maior esperança da igreja, porque nós fomos ensinados, nós fomos instruídos a esperar Jesus, não só nessa vida, porque Paulo, quando escreve na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se nós aguardarmos Jesus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Se nós esperarmos Jesus nos abençoar só nessa terra, se nós aguardarmos Jesus somente pelo aquilo que Ele pode fazer, nós vamos perder o nosso tempo, porque não é essa a prioridade da igreja estar vivendo. A prioridade é amar a Jesus de todo o seu coração, a ponto de aguardá-lo a todos os momentos. A igreja, ela é convidada pelos apóstolos, pelos profetas, a amarem ao Senhor, a ponto de querer morar com Ele e não viver nessa terra. Há muitos vivendo uma vida boa nessa terra, isso é bom. Mas isso aqui, meus irmãos, não é nada comparado com a glória que nos há de ser revelada na eternidade. No entanto, o Cristo que nós esperamos, o judeu disse, não é esse que nós estamos esperando. Nós estamos esperando um outro Messias, um Messias que vai estabelecer o reino de Israel aqui, a glória do reino de Israel. Nós estamos esperando um Messias que vai trazer de novo a glória de Davi para o povo de Israel. Mas a igreja de Jesus sabe que Zacarias, quando profetizou, que quando Jesus vier, aleluias, os judeus, aqueles que os transpassaram, verão as suas marcas no seu lado, nas suas mãos, e chorarão como aqueles que choram pelos seus unigênitos. Porque verão que o Cristo, o Messias que eles estavam esperando, não é nada mais nem menos do que o Salvador do mundo, o Cristo que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. É o Cristo na qual as profecias bíblicas se cumpre tudo nele. Ele viveu como ninguém, ele nasceu como ninguém nasceu, de uma virgem. Ele viveu como ninguém viveu, sem pecado. Ele morreu como ninguém morreu, do lado de dois ladrões, sem nenhuma culpa e sem nenhuma condenação. E ele ressuscitou como ninguém ressuscitou, porque ele trouxe nas suas mãos a vitória sobre a morte e sobre o pecado. É nele que nós vemos aqui que em Cristo, Jesus desafiou a biologia quando nasceu de uma virgem sem precisar se deitar com um homem. É nele que se cumpre aqui, porque ele desafiou a sabedoria dos sábios aos 12 anos de idade, confundiu os doutores da lei e ficaram de boca aberta perguntando que menino é esse no templo quando ele tinha 12 anos de idade. É o Cristo que desafiou a química quando no casamento de Caná da Galileia transformou água em vinho. É o Cristo que desafiou a matemática quando multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou mais de 5 homens, ou mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Aleluia. É o Cristo que desafiou a medicina quando curou uma mulher que havia 12 anos sofrendo fluxo de sangue e estava desenganado pelos médicos. É o Cristo que desafiou a ciência quando deu visão ao cego, quando fez o surdo ouvir, quando levantou para o paralítico, disse para o paralítico levantar e andar, e ele também é aquele que limpou os leprosos, deu visão aos cegos. É o Cristo que desafiou os fenômenos da natureza quando disse para o vento, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. É o Cristo que quando desafia a física, porque ele aparece junto ao barco dos discípulos que estavam ali caminhando, andando ali sobre as águas, Jesus aparece para eles e diz, paz seja convosco. Diante daquele mar turbulento, Jesus andou sobre as águas, ali desafiando a física. É o Cristo que desafiou a morte, quando disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora.
Quando Cristo entrou em Naim, e quando Jesus, que é a vida, estava entrando naquela cidade, do outro lado vinha a morte, porque aquela viúva tinha perdido seu filho. Jesus disse para ela: mulher, não chores. E Jesus tocou naquele moço e logo ele ressuscitou. É o Cristo que ressuscitou a filha de Jairo, que quando disseram para ele: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus disse: não se preocupe, vamos lá. E Jesus entra ali e traz de novo a vida daquela menina. Ele desafiou a morte. Mas é o Cristo que venceu a morte, não desafiou somente, mas ele venceu a morte. Quando ao terceiro dia, ele já tinha dito: eu vou dar a minha vida, mas eu também tornarei a tomá-la de volta. No terceiro dia, a morte não pôde segurar Jesus, porque a morte só pode segurar alguém que pecou. Mas quando Jesus morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todos sempre. Aleluia! E é o Cristo que desafiou a lei da gravidade, porque acabei de ler aqui que quando Jesus, depois de dar as últimas ordens e instruções para os seus discípulos, ele começou a flutuar e a subir, e depois foi para morar com o Senhor. Aleluia! A estar à direita de Deus Pai. Desafiou a lei da gravidade. Por que é que eu posso dizer que podemos aguardar Jesus com toda a convicção? Porque ele nos prometeu voltar. No livro de João, capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar vocês comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus breve voltará. Feliz é a igreja, felizes são os crentes que não se apaixonam com as coisas dessa vida, com os prazeres da carne, com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e a soberba da vida. Feliz é o crente que não olha para as coisas e as bandejas que o diabo oferece, mas olha para o autor e consumador da sua fé, porque logo, logo a trombeta vai tocar, você vai trocar essa cuspa por uma coroa, e o Senhor vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que está preparado para você desde a fundação do século. Porque eu posso aguardar a vinda de Jesus, porque ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Glória a Deus. A história vai contar isso, de que quando Deus promete, Deus cumpre. Deus havia dito para Adão: Adão, você pode comer de tudo que você pode ver aqui, de todos os frutos, mas dessa aqui, Adão, não come. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, certamente morrerão. E assim aconteceu, o homem pecou, o homem caiu, o homem desobedeceu a Deus e morreu. Morreu primeiro espiritualmente, porque na verdade, quando eles morrem ali, no espírito, não puderam mais ver o Senhor face a face, não puderam mais morar no jardim do Éden porque foram expulsos, mas depois como continuou ainda cultivando a comunhão com Deus. E aí assim, mesmo depois do pecado, continuaram nessa comunhão com o Senhor, parcial, é a mesma comunhão que temos com Deus. Não podemos vê-lo mais, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, por causa da sua santidade e por causa da sua glória. Irmãos, se nós vêssemos Deus na sua glória, morreríamos no mesmo momento, porque a sua glória e a sua santidade é tão grande, que a nossa carne no pecado não pode suportar. Morreram, e depois morreram fisicamente. Deus disse para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Você vai, Noé,
construir essa arca. À medida que você constrói, diga que vai vir um dilúvio. Irmão, nem chovia naquela época. O que regava na terra era o orvalho que caía. Nunca havia chovido na terra. E Noé está lá construindo uma arca e dizendo: um dilúvio vai vir, vai destruir tudo. E vocês têm a oportunidade de entrar. O povo diz: pelo amor de Deus, esse homem deve estar louco. Mas ele era o pregoeiro da justiça. À medida que construía a arca, pregava o evangelho, pregava a palavra, pregava a salvação, pregava o único meio de se salvar daquela época, entrando na arca. E eles disseram: esse homem está louco. Mas, no entanto, meus irmãos, o dilúvio que o Senhor disse que viria, veio e arrasou com tudo. Noé e a sua família foi liberto daquele juízo de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui dizendo, irmão, Deus não tem plano A, B, C e D. Deus tem um plano só. Porque Deus não pode ser pego de surpresa em nada. Ele tem o passado, o presente e o futuro em um eterno presente diante dos seus olhos. Ele vê tudo. Ele vê desde Adão até o último homem que vai nascer nessa terra antes do juízo. Ele vê todos como um só. E, no entanto, quando Deus manda Noé construir a arca, ele, na verdade, não estava construindo aquela arca para gente nenhum. Somente a sua família. Enquanto ele construía aquela arca, ele construía para os animais entrar. E, no entanto, Noé teve que estocar muito alimento para aqueles bichos. E, no entanto, meus irmãos, você pode perguntar, se Noé estava construindo uma arca e não era para o povo entrar, porque Deus sabia que não se converteriam, Noé só pregou para que aquele povo ficassem indesculpáveis diante de Deus, porque ouviram a mensagem e não deram crédito naquilo que Noé pregou. E Jesus está dizendo para nós na sua palavra, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. O que quer dizer isso? Muitos ouvirão a mensagem, muitos ouvirão a pregação do Evangelho, mas não se converterão. Mas uma coisa é, Jesus não nos chamou para converter ninguém, Jesus não nos chamou para convencer ninguém, Jesus não nos chamou para salvar ninguém, porque isso é papel do Espírito Santo. Ele diz, ide e pregai o Evangelho. Pregue. Se converter, amém. Se não converter, não tem problema. A questão é, seja um trombone de Deus, seja uma atalaia de Deus, seja uma trombeta de Deus nessa geração. Pregue a palavra. Anuncie que Jesus está voltando. Se não quiser entrar na arca, não tem problema. O juízo virá, mas não virá com água mais, vai virar com fogo. É o mesmo Cristo que diz é o mesmo Deus que diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela, porque eu te darei uma terra. E no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão oferece um sacrifício, Deus passa entre o sacrifício, e a glória do Senhor foi tanto que Abraão deita, e ele cai e deita, e naquele período que ele está ali desacordado, Deus deu uma promessa para ele: Abraão, a terra que você está, te darei você e seus filhos. Mas não será agora, porque a medida dos amorreus ainda não chegou no topo. Eu estou dando misericórdia, eu estou tendo longanimidade àquele povo, para que eles se convertam. Mas se não converterem, essa terra será de vocês. O seu povo peregrinará no Egito por um período de tempo, mas eu levantarei alguém para os libertar do Egito. Deus cumpriu tudo da mesma forma. José é vendido para o Egito num plano de Deus. Ali no Egito, depois Jacó desce com toda a sua descendência, e no Egito ali eles permaneceram por um período de 400 anos, até que Deus se lembrou daquele povo. E então ele levanta Moisés. Moisés é o instrumento de Deus para cumprir o que Deus havia falado com Abraão. E, no entanto, meus irmãos, Abraão leva eles até próximo da terra prometida e não pode entrar, mas Deus levanta Josué. A questão é que a terra que Deus prometeu para Abraão, Josué introduziu aquele povo e Deus cumpriu a sua promessa. Glória a Deus. Meus irmãos,
Deus levanta Jeremias, depois que o povo entrou na terra, pecou e afastou do Senhor. Ele chama o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram se arrepender. E aí então Jeremias, Deus fala na boca de Jeremias e disse: eu levarei vocês para o cativeiro. Vocês querem adorar outros deuses? No entanto, levarei vocês para a Babilônia. E no entanto, meus irmãos, assim como Deus havia dito, aconteceu. A Babilônia entrou no ano 606 e levou uma parte do povo. Depois, em 596, levou outra parte. E em 586 terminou de levar o povo para o cativeiro. Mas a promessa é: depois de 70 anos, eu trarei vocês de novo para a sua terra. E no entanto, depois de 70 anos, Deus cumpriu a sua promessa, levantou Zorobabel, Neemias e Esdra e trouxe o povo de volta para a sua terra, porque o Deus que promete, Ele cumpre. No entanto, meus irmãos, aqui Deus mostra para Daniel os reinos que viriam. A Babilônia estava governando, Daniel era o escravo na Babilônia, era um dos príncipes ali, mas Deus então revela para Daniel, naquela estátua que Nabucodonosor viu, que a cabeça era o Império Babilônico, o peito era os medos e persa, o ventre e parte da coxa era os gregos que viriam, e as pernas seriam o governo romano. Assim aconteceu. Babilônia, que dominou Israel, que dominou o povo de Israel, caiu na mão dos medos e persas. Depois os medos e persas caíram na mão dos gregos. Depois os gregos caíram na mão dos romanos. Sabe por quê? Porque Deus tem o governo da história nas suas mãos. Quando Ele diz para o profeta dos reinos que viria, é porque Deus sabe tudo o que vai acontecer na história. Aleluia. É o mesmo Deus que em Gênesis capítulo 3:15 diz: da semente da mulher vai vir um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. Ali Deus estava prometendo que enviaria o seu filho. E a promessa de Deus é que ele morreria pelos nossos pecados. A iniquidade que estava sobre nós seria pregada nele. Os pecados que eu cometi, Ele assumiria tudo isso. A condenação que estava no homem por causa do pecado. Porque um homem chamado Adão pecou. E a Bíblia diz que pelo pecado entrou, pela desobediência entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas em Cristo, o segundo Adão, a condenação estaria sobre ele, e ele levaria no Calvário toda a culpa, toda a condenação. É por isso que eu quero dizer para você, igreja, se o diabo te acusar em alguma coisa, diz para ele: espírito maligno, Satanás, eu te repreendo, porque eu não estou devendo mais nada. O meu passado foi apagado porque Jesus me perdoou. Jesus levou sobre si toda a nossa iniquidade. E no entanto a promessa era que Deus enviaria o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Isaías capítulo 7:14 diz que Jesus viria de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel. O mesmo Isaías, no capítulo 9:6, ele diz que um menino se nos deu, um menino nos nasceu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome era Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. O seu nascimento foi profetizado por Isaías. Miqueias é quem vai profetizar onde Jesus vai nascer, lá na Belém Efrata, a pequena Belém, quase que insignificante, mas Maria e José moravam em Nazaré, mas o Herodes teve a possibilidade de ajudar Deus. Diz: olha, todo mundo tem que voltar para a sua terra natal, para que vocês possam se alistarem, fazer o censo. E lá vai Maria e José, agora grávida, quase ganhando Jesus, teve que mover de Nazaré para ir até Belém, porque a profecia era que Jesus nasceria em Belém. E no entanto, Maria e José, quando chegaram ali, as estalagens estavam cheias, mas Jesus nasceu, mesmo que fosse em uma manjedoura, mas nasceu em Belém, porque o profeta havia profetizado. Deus faz cumprir. Zacarias
É ele quem vai profetizar que Jesus entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Aleluia. Isaías profetizou o seu sofrimento no capítulo 53. Davi profetizou no Salmo 34 que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aleluia. Aleluias. Ele usou Malaquias para dizer que Deus enviaria o Elias para preparar o caminho do Senhor. O Elias ali era João Batista, e é ele quem diz: eu vos batizo para arrependimento de pecado, mas virá um após mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A promessa se cumpre, meus irmãos. E é Paulo quem vai dizer, Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Glória a Deus. Porque eu posso aguardar a vinda de Jesus, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Aleluia. Todas as promessas. Na história, nós temos um Deus aqui tão fiel, que nos mínimos detalhes, Ele já havia profetizado a respeito do seu Filho. Todas as coisas, nos mínimos detalhes, Deus cumpriu tudo, para mostrar para mim e para você, que o mesmo Jesus que disse que viria e que voltaria, breve Ele voltará. Por mais que muitos tenham por tardio, mas Pedro vai dizer assim, que Deus, Ele não atrasa no seu compromisso. Na verdade, Ele não trabalha no nosso tempo chamado de cronologia. Ele não trabalha no cronos, mas Ele trabalha no seu tempo. Por isso Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque para Ele não tarda e nem adianta. Ele volta no dia certo, porque na eternidade tem um dia, tem a hora, tem os segundos em que Jesus voltará. Neste momento, quando a trombeta tocar, não terá tempo de fazer mais nada, porque na eternidade o tempo de Deus chegou. Aleluia. E como nós podemos aguardar a vinda de Jesus? Como podemos aguardar a vinda do nosso Mestre? Será que é de qualquer forma? A Bíblia diz que Jesus virá e levará para si mesmo um povo zeloso e de boas obras. Levar para si um povo que não mancharam as suas vestes, não salpicaram as suas vestes com a iniquidade desse mundo, mas se separaram, que lavaram as suas vestes, que esperaram a sua vinda como a noiva espera a vinda do seu noivo, que se prepara, que se adorna para esperar o noivo na porta. Meus irmãos, não é aquele negócio de, meu Deus do céu, dá mais um tempo aí que eu preciso de preparar. Nós já temos quase 2000 anos de preparação. A história vai contar que em todos os tempos a igreja aguardou Jesus no seu tempo, a sua vinda. E no entanto, eu quero dizer aqui, que Jesus deu uma orientação como nós devemos esperar a sua vinda. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E então vocês vão ser as minhas testemunhas. Glória a Deus. Nós não precisamos mais aguardar a vinda do Espírito Santo, porque lá em Atos Apóstolos, a profecia de Joel, capítulo 2, já havia se cumprido, que Deus derramou sobre toda a carne o seu Espírito. É lógico que alguns teólogos dizem que essa profecia vai se cumprir na sua plenitude no milênio. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando nós olhamos para o Velho Testamento, vemos homens que Deus usou de uma forma sobrenatural, de forma que ninguém pode entender com a força humana. Sansão não podia arrancar um portão de uma cidade e carregar nas costas por um longo período de tempo. A Bíblia fala que o Espírito vinha e caía sobre Davi, mas ele vinha e voltava. Ele usava alguém para um propósito e saía. Ele vinha, usava e ia embora. Mas agora o Espírito Santo, em Atos Apóstolos capítulo 2, o Espírito veio, ele não veio visitar a igreja, ele veio morar na igreja. Oh, aleluia! Você é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Ele não veio para te visitar, ele veio para morar em você. Aleluia! É por isso que a palavra
de Jesus é essa: espere até que vocês sejam revestidos de poder. Glória a Deus. Qual é o problema da nossa geração? Que não tem mais esse anseio e essa sede de guardar a vida de Jesus, porque estão destituídos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Não é para falar língua estranha na igreja somente, não. Não é para falar que você é poderoso, não. É para que você seja cheio de Deus, para passar no meio da luta, no meio da tribulação, aguentar a afronta do diabo, e você poder suportar tudo isso como uma palmeira que, quando o vento vem, ele joga você de um lado e do outro, mas quando a luta passa, você está de pé para a glória do Senhor. Poder de Deus, poder do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo é para nós como a gasolina para o carro, como o diesel para o caminhão, como a energia elétrica para o carro elétrico. É como a lenha para a Maria Fumaça, que não sai do lugar se não tiver a força motora que gera a energia, a força, o poder para poder caminhar, o poder para suportar muita coisa, o poder para poder resistir às tentações do diabo, o poder para dizer não para Satanás, mesmo que a bandeja seja boa, mas dizer não, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Isso, a igreja precisa ser uma igreja cheia de poder para poder continuar caminhando na presença de Deus. Há muitos que começaram bem, mas no meio do caminho achou que já estava bom demais, não precisava mais orar, ler a Bíblia, não ter mais comunhão com Deus, caíram, ruíram. Hoje estão fora da presença de Deus. Hoje muitos não querem nem ouvir mais falar de Deus, e quando Jesus voltar pode ficar por aí. Mas eu estou dizendo aqui, estou pregando para uma igreja que quer ver Jesus aparecer nos ares e chamar o seu nome. Aleluia. Oh, glória! Quando a angelical trombeta tocar, irmãos, eu quero ouvir o Senhor chamar pelo meu nome. Eu quero ouvir Deus chamar pelo seu nome. É aí que nós vamos ver a diferença daquele que serviu e aquele que não serviu a Deus. É aí que nós vamos ver a diferença de quem resistiu o mal e abraçou a cruz de Jesus. A cruz fala de sofrimento, a cruz fala de renúncia, a cruz fala de você não amar você mesmo e nem os seus próprios desejos. Se você não amar mais a sua carne, mas amar a Jesus de todo o coração e esperar até que Ele venha. Não é começar bem e terminar, não. É começar bem e caminhar. Se você não conseguir andar, rasteje, caminhe, você peça ajuda, mas não pare no caminho, porque a chegada está logo ali. Jesus virá, e virá buscar uma igreja poderosa no Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Porque o revestimento do Espírito Santo, irmãos, é como uma armadura contra o pecado, uma armadura contra o desânimo, uma armadura contra a frieza espiritual. Quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, há uma força sobrenatural em nós, que nos faz resistir todas as ciladas, faz-nos resistir contra todos os problemas da vida. Os irmãos sabem que nós temos problemas um atrás do outro na nossa vida espiritual, mas eu quero dizer que os problemas não vêm para nos matar, senão para nos dar experiência, para continuar caminhando para o Senhor, porque o Senhor diz que não vem luta em nossas vidas que nós não podemos suportar. Sejamos revestidos do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa é que como eu posso aguardar a vida de Jesus, sendo testemunha dele. E ele diz: ser-me-eis as minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego quer dizer mártir. E mártir é aquela pessoa que dá a sua própria vida em favor ou a respeito daquilo que ela acredita, a respeito daquilo que ela testemunhou. Não podemos negar a nós mesmos, Éder. Nós não podemos negar a nós mesmos e as experiências que Deus nos deu. Nós somos testemunha de Jesus.
porque nós recebemos de Deus a graça, o perdão, a misericórdia, o favor do Senhor. Nós não somos alguém que ouviu falar de Jesus, nós somos testemunha dele porque experimentamos Jesus na nossa vida. Nós somos testemunha. Testemunha é aquela que presenciou alguma coisa e vai testificar. Ela é convocada pelo juiz e ele diz, não, é verdade, porque eu estive lá e eu vi. É isso que Jesus está dizendo, vocês vão ser as minhas testemunhas, porque vocês viram o poder de Deus, vocês viram o perdão de Deus, vocês foram santificados no meu sangue, vocês foram perdoados dos seus pecados, vocês são as minhas testemunhas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é pregar? É ser testemunha. É dizer para alguém, eu não sei como é que fala muito a respeito de Jesus, não entendo muito de Bíblia, mas uma coisa eu entendo, eu era uma pessoa sem Jesus, sem vida no meu coração, sem paz. Hoje eu encontrei com Ele, Ele mudou a minha história. Porque essa é a responsabilidade da igreja, ser testemunha de Jesus. Aleluia. A outra coisa que eu quero deixar aqui, é que quando você trabalha, o tempo passa mais rápido. Tem muita gente que diz, Jesus, será que vem mesmo? Sabe por quê? Não está fazendo nada. Você já ficou na fila esperando algum apontamento? Você já precisou esperar largas horas em algum lugar, esperar alguma coisa? Você percebe que quando você está aguardando alguma coisa, e você não tem nada para fazer, com 10, 20 minutos, você tiver mais paciência um pouco, meia hora, você está enfadado, você está entediado, porque está aguardando e parece que o tempo não passa, porque você não está fazendo nada. Por isso Jesus disse, ide, sede as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judeia, toda a Judeia, e em Samaria, até os confins da terra. Irmãos, os judeus tinham um problema muito grande com Samaria. Eles eram meio primos, meio aparentados, judeus misturados com tudo quanto é tipo de raça que formaram os samaritanos. Eles não se comunicavam. Mas quando a igreja se tornou uma igreja cheia do Espírito Santo, a barreira que tinha de contenda, de problema, caiu. E o povo pôde ver que também o samaritano precisava de perdão, precisava da misericórdia de Deus. É isso que Jesus faz conosco. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ficar de boca calada, porque nós entendemos que o meu irmão, aquela pessoa que nós não conhecemos, também precisa de Jesus para ir morar com Ele no céu. Todo ser humano é uma pessoa, é um alvo de Deus para o seu perdão. Não vamos nos enclausular aqui dentro, achar que existe salvação só dentro dessas quatro paredes. Há muitas pessoas morrendo lá fora, e Jesus está dizendo, você é a minha testemunha. Aleluia. Trabalhe. Quero convidar aqui a equipe de louvor, com a autorização do pastor, para nós terminarmos aqui. Trabalhe para o Senhor. Porque, meus irmãos, é à medida que nós trabalhamos, aleluia, é à medida que eu e você estiver trabalhando, é que nós vamos ouvir a trombeta tocar. Você já imaginou você adorando a Deus no seu carro e Jesus aparecer nas nuvens e te chamar? Você nunca mais vai ser visto nessa terra. Você estará dormindo, mas o Senhor te chamará para a eternidade com Ele. Mas você estava trabalhando e disse, Senhor, já chegou, glória a Deus, vamos embora. Esse é o compromisso da igreja, é estar envolvido na obra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros.
Mas a obra é grande. Sabe o que quer dizer isso, pastor? É que Jesus conta com cada um de nós que somos obreiros. Mas Jesus conta com cada um de vocês que são o corpo e o templo do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo para nós aqui que se nós nos comprometermos a buscar poder do alto, poder do Espírito, nós seremos revestidos desse Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe através da nossa vida para alcançar muitas pessoas. E é trabalhando que nós vamos ver Jesus voltar. Diga não ao desânimo. Diga não às tristezas que está querendo te fazer parar. Diga não a essa bandeja do diabo querendo que você caia nesse pecado. Diga não. Diga não a tudo aquilo que o diabo está te oferecendo. Diga não, jovens, a tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Diga não, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Diga não, tudo aquilo que te leva para o caminho da perdição. E corra para o Senhor Jesus. Corra para os braços de Deus. Nós vamos voltar para casa daqui uns dias. Nós vamos voltar para casa. Tem alguém, meus irmãos, que entrou aqui, que ainda não fez um compromisso com Jesus. Jesus te chama você aqui essa noite e quer salvar a sua alma. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Jesus, que quer entregar a sua vida para o Senhor, que quer viver para o Senhor Jesus, que ainda não fez esse compromisso? Jesus te chama hoje, porque Ele quer te levar também. Ele quer ver você na eternidade com Ele. Precisamos estar apaixonados pelo nosso Cristo. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor? Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Não deixa para amanhã, porque nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã. Mas hoje é um dia aceitável. Jesus te chama hoje. Segunda pessoa para Jesus. Jesus te chama hoje. A segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Cadê você? Jesus te chama hoje. Glória a Deus. Duas pessoas aqui, irmãos. Cadê a terceira pessoa? Jesus te chama hoje porque Ele tem um compromisso, um propósito na sua vida. Aonde está você? Aonde está você, meu querido? Venha para Jesus hoje. Jesus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Venha hoje em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. E a igreja celebre o nome do Senhor, meus irmãos. Celebre o nome de Jesus, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você
que Jesus quer entrar na sua casa, entrar na sua vida e mudar a sua história. Em nome de Jesus. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando ainda em corações aqui essa manhã. Eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando aqui nesse lugar. Ele vem me buscar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Tem mais alguém? Jesus está falando aqui no seu coração. Jesus está trabalhando na sua vida. Jesus está trabalhando no seu coração. E Ele diz para você: o momento é agora. O momento é já. O momento é agora. Não tente atrasar aquilo que Deus tem para você. Não tente atrasar aquilo que Deus tem para a sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Tem duas pessoas aqui entregando as suas vidas para Jesus. Eu quero dizer para vocês que nunca mais a vida de vocês será a mesma, se vocês decidirem de todo o coração andar na presença de Deus. Deus mudará a história de vocês. Enquanto eu oro aqui, a igreja também ora intercedendo, pedindo a Deus que Deus receba essas pessoas agora no céu, na eternidade. A festa no céu aqui essa manhã. Tem festa no céu. Oh, glórias a Jesus. Oremos a Deus Pai no nome de Jesus. Entregando, Senhor, essa vida na fome não de bebida e comida natural, mas sede e fome pela minha palavra. Deus tem feito isso, irmãos. Deus tem feito isso. E quando Deus ouve algo lançado no mundo espiritual, Deus acha um jeito de cumprir aquilo. Ontem ainda conversando, antes de ontem ou ontem conversando ainda